Amém, irmãos. Então, o tema da nossa conversa hoje é Jesus, o Eu Sou. Essa frase, o Eu Sou, é uma frase muito icônica na Bíblia, né? Nós vamos ver, ela foi falada a primeira vez em Êxodo 3:14, onde Deus se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o que sou. É muito impactante uma palavra dessa, dizer eu sou o que sou. Eu fico pensando, irmãos, quem de nós pode dizer eu sou o que sou? Sim, sem um pingo de constrangimento ou algum tipo de desconforto. Nós não conseguimos, irmãos. A implicação de uma afirmação dessa é muito profunda. Eu sou o que sou. Ou podemos, na nossa vida humana, dizer assim: não, eu sou o cara, eu entendo. Vamos dizer assim, aquele que tem um ego muito grande, até é capaz de dizer. E nós a gente vê por aí muita gente afirmando, batendo no peito, falando: então, eu sou. Irmãos, essa é uma situação muito triste, né? É uma verdade muito grande. As pessoas cheias de si declararem, né, que são capazes de alguma coisa. Puxa vida. Então, quem exatamente pode dizer eu sou o que sou? É somente o nosso Deus. Somente o nosso Deus. Essa é uma característica peculiar. É exclusiva de Deus, irmãos. Somente Deus pode dizer eu sou o que sou. E é esse o tema que nós vamos abordar hoje. Nós vamos buscar a conhecer profundamente quem esse eu sou o que sou. Quem é Ele? Né? O que esse eu sou fez? Por que ele se mostrou como o eu sou? E o que isso é importante para nós? Amém? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em João, capítulo 8, versículo 23 a 28. E prosseguiu: vós sois... Essa é uma fala de Jesus, tá bom? E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque não credes que eu sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio eu vos tenho dito? Muitas coisas vos tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que Jesus lhes falava do Pai. Disse-lhe Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Essa é uma passagem muito importante, porque Jesus aqui, ele usa essa expressão, eu sou, e ela não é simplesmente uma frase dizendo que ele estava falando alguma coisa de alguma característica dele, mas ele estava se nomeando como eu sou. Isso está vinculado, irmãos, então, à passagem do Velho Testamento, de Êxodo. E nós vamos entender essa vinculação ao longo da palavra. Então, agora eu gostaria que os irmãos abrissem Êxodo 3, de 12 a 15. Bom,
nós estamos agora aqui naquela cena onde Deus aparece para Moisés naquela sarça que ardia no deserto, uma sarça que o fogo estava queimando, mas não consumia. E aí o Senhor fala com Moisés. Moisés ainda era um fugitivo, ele ainda estava escondido por ele ter matado um soldado egípcio. Aí o Senhor vem chamá-lo. Então Deus lhe respondeu. Vou começar do 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Então agora os irmãos começam a prestar atenção, irmãos, nessa questão do ser. Moisés já está perguntando: quem sou eu para tirar os filhos de Israel das mãos do Egito? Então Deus lhe respondeu, versículo 2: eu serei contigo. E este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte, nesse mesmo lugar onde você está. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem qual é o seu nome, e o que eu lhes direi? Lembrando a situação do Moisés, fugitivo, caiu em desgraça, estava fugido, e ele tinha que voltar para o povo de Israel e dizer que o Deus de Israel, o Deus dos pais, Abraão, Isaque, Jacó, enviou a Moisés. Quem sou eu? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, aqui no original é Jeová, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então aqui nós vemos essa cena, né, irmãos? Deus se apresentando. Quem é você? Qual é o seu nome? Ou com qual nome você se apresenta? Aí Deus, ele fala assim: eu sou o que sou. E depois na sequência ele fala: eu sou, me enviou. Então nós vemos aqui que ele transformou, né, o nome dele, ou caracterizou o nome dele por aquilo que como ele se apresentou. Eu sou o que sou. E é interessante, irmãos, que essa palavra Jeová, que depois ele fala assim, Jeová, Deus de Israel, essa palavra, a composição dela tem a ver com a origem da palavra eu sou o que sou. Então os estudiosos fazem essa ligação. Então, naquele momento Deus se revelou como Jeová. Porque ele era o que ele era. Então, o nome de Deus está relacionado àquilo que ele é. E na Bíblia isso é muito comum. O nome das pessoas, a maioria das vezes, elas tinham alguma relação com aquilo que as pessoas eram. Até hoje, nós, quando vamos dar nomes para as crianças, nós queremos saber qual o significado do nome, não é verdade? Porque é isso, as pessoas eram chamadas por aquilo que tinha alguma coisa, alguma relação com o que a pessoa é. Então, nessa frase, eu sou o que sou, é interessante a gente observar uma curiosidade gramatical. Para a gente poder entender um pouquinho mais a sutileza do nome de Deus. Para a gente compreender realmente o que é que Deus estava querendo dizer. A palavra traduzida para o português por eu sou, no hebraico é eie. O Zé me ajuda aí, tá, Zé? Eie, que no hebraico, no original, ela está num tempo verbal imperfeito. Nós traduzimos como eu sou, presente, né? Mas o tempo verbal do hebraico não existe eu sou.
O tempo verbal do hebraico, ele tem mais a ver com a ação em si do que o tempo em que ela ocorreu. Então, um tempo imperfeito, essa palavra está conjugada no tempo imperfeito. Os técnicos aí entendem que é o iktol. Tá? É um verbo imperfeito, mostrando que a coisa ainda não está concluída. Então, quem ouve essa frase no passado, ela precisava entender o contexto ou a sua relação com aquela ação. Ela pode denotar uma coisa que ainda não aconteceu. Então, é uma ação não concluída. Se fosse traduzir para o português, então é uma coisa que vai acontecer no futuro. Tá certo? Se vocês olharem no versículo 12, o que ele fala lá? Eu serei contigo. É a mesma palavra do eu sou. É a mesma. Só que aqui ele foi traduzido como eu serei, porque ainda não havia acontecido. Então, essa é uma característica do tempo verbal imperfeito. Ela pode denotar uma ação que vai acontecer no futuro. Então, essa frase seria, eu serei o que serei. Perfeito? A maioria das vezes que aparece essa palavra no Velho Testamento, ela é traduzida como um futuro. Mas ela também tem uma outra característica, que é de uma ação contínua. Uma coisa que aconteceu, que acontece e que continuará acontecendo. Um exemplo, né? Eu digo assim para vocês, eu aprendi com o meu pai. O que vocês entendem isso? Que eu aprendi alguma lição com meu pai. Se eu disser para vocês, eu aprendo com o meu pai, continuo aprendendo. Então, passado, presente e futuro. Então, quando se traduz, né, nesse tempo imperfeito para o português, ele também pode estar no presente. Quando essa situação acontece, é porque é uma ação que ainda não se concluiu, ou ainda que é uma verdade que denota uma verdade absoluta. Então, olha só, irmãos, quando Deus falou isso, hoje nós entendemos o que ele quis dizer. Deus, ele era, ele é e ele será. Então, ele se enquadra na questão de ser uma coisa contínua e também uma verdade absoluta. Eu sou, sempre, eternamente. Mas quando Moisés ouviu isso, como que ele ia interpretar essa frase? Pouquinho atrás, Deus falou para ele, eu serei contigo. Depois ele fala, eu sou o que sou. Isso depende, realmente, do relacionamento que ele está tendo com a ação. Então, uma pergunta que fica para nós, irmãos, é como que nós entendemos esse nosso Deus, que é o eu sou? Ele é para nós, de fato, uma verdade absoluta? Ele é para nós, irmãos, uma ação que aconteceu, que acontece e que vai continuar acontecendo? Ou para nós é uma expectativa que Deus vai dar um jeito, Deus vai resolver esse problema? Percebe a diferença, irmãos? Como nós nos relacionamos com esse Deus? Ele é absoluto para nós, irmãos? Nós temos convicção de que Deus é. Absolutamente, Ele é. A nossa vida é uma vida pautada na fé. Ela é pautada naquilo que nós não vemos, mas aquilo que nós tomamos posse das coisas que não se veem. Não é isso que é fé? É a substantificação das coisas que não se veem, é tornar real as coisas que não se veem. Passa por aí. Nós tomarmos esse nosso Deus como um eu sou absoluto, que preenche todas as coisas. Confiança. Eu
Eu tenho certeza, né, que Moisés, naquele momento, quando a frase foi dita, ele como um fugitivo ainda, como uma pessoa cheia de medo, ele pode ter ficado, falei, será que esse Deus vai ser? Ou ele de fato é? Com certeza, irmãos, no final da vida de Moisés, ele era alguém que falava face a face com Deus. O que vocês acham? Convicção de que esse Deus é um Deus absoluto. No final, Moisés realmente entendeu quem era esse eu sou. Mas nós estamos no processo, não estamos? Nós estamos conhecendo o nosso Deus. O que Ele representa para nós? O quanto nós temos de convicção de que Ele é, absolutamente Ele é. É uma experiência. Então, nosso posicionamento com relação a isso, irmãos, depende do nosso relacionamento com Deus. Podemos pensar num Deus distante, um Deus que está no trono, que olha as coisas e você não tem nenhum vínculo com Ele e nem Deus tem vínculo com você. Talvez a maioria das pessoas veem Deus dessa maneira. Um Deus que está preocupado com as coisas do reino, não vai estar preocupado com um mero fugitivo, não é? Mas Deus veio para Moisés para dizer, eu sou o que sou. Isso mudou a vida de Moisés. Mudou. Mudou, porque a partir daí, ele passou a confiar nesse Deus. E aqui, nessa passagem, a gente vê que Deus, ele se apresenta, né, esse será meu nome, por esse nome serei conhecido eternamente. Eu tenho um trecho de um artigo aqui que explica um pouquinho essa questão, irmãos, porque o nome de Deus é uma questão muito complexa no estudo da Bíblia. Se vocês forem ver, no hebraico, fala como que se escreve o nome de Deus. Você tem 4 letras que você escreve, né? 4 consoantes. Então, a tradição da língua hebraica, ela é uma tradição oral. Então, ela passou a ser escrita, mas quando as pessoas liam aquelas consoantes, na época, todo mundo sabia como que se pronunciava aquelas letras. Mas, com o tempo, se perdeu. Hoje, imagina-se que, possivelmente, eles pronunciassem Yahvé. Mas não se tem certeza. Então, essa questão do nome, esse artigo do Dr. Michael Lefebvre. Vou ler um trechinho aqui. Estudiosos debatem se a palavra Yahvé realmente deriva do verbo ayah, que é o verbo ser. Verbo ser. Mesmo que a palavra Yahvé não seja derivada de ayah, soa semelhantemente. Quando ouve, é muito parecido. E os autores bíblicos muitas vezes empregam frases parecidas com sons que indicam o significado do nome. Vou dar um exemplo. Gênesis 25, quando Esaú nasceu, ele nasceu peludo, falou, então ele se chamará Peludo, que é o nome Esaú, significa. Então, é muito comum, é o que eu estava falando, né? Os nomes são relacionados a alguma característica. Nesse caso, o significado do nome de Deus é explicado com um som semelhante ao verbo eie, o verbo hebraico traduzido como eu sou. O uso de verbos como ayah, eie, em hebraico, difere ligeiramente, mas significativamente na maneira como os verbos são usados na maioria das línguas ocidentais. Para o hebraico, ser não significa somente existir. Ele significa existir, mas ser ativo e expressar-se no ser ativo. No nome Yahvé, Deus se fez
conhecido como um ser presente. Presente para o seu povo. E onde quer que a presença de Deus seja invocada, esse anúncio está repleto da certeza da sua atenção, seu cuidado, seu poder e sua graça. Então, irmãos, pensem, nós não estamos vivendo no mundo antigo, nem falamos o hebraico. Mas quando eles ouviam esse nome, quando Deus se apresentava como eu sou, o sentimento que eles tinham era realmente de que Deus não era somente um Deus que existia. Hoje nós perguntamos para as pessoas, você crê que Deus existe? Eu creio. E aí? Que diferença faz isso para você? Nenhuma. Mas se eu disser que Deus, Ele não somente existe, mas Ele é vivo, Ele é ativo, e Ele se expressa por meio do ser, quando Ele se manifesta para mim, ou quando Ele se relaciona comigo, faz toda a diferença, irmãos. Então, quando eu digo que eu sou o que sou, ou melhor, quando Deus diz, eu sou o que sou, Ele estava dizendo isso, eu sou um Deus presente na vida de vocês, que se relaciona com vocês. É um sentido muito mais amplo, um sentido que engloba, que abraça a sua vida, abraça a vida da nação de Israel naquela época, e ela vai abraçar a vida de todos nós que cremos no Senhor. Esse é o sentido do nome de Deus. Um Deus que é muito mais do que existente ou pré-existente. Isso não vai fazer muita diferença para as pessoas. Mas um Deus que existe para você faz toda a diferença e todo o sentido na nossa vida. Então, amados, o nosso Deus, Ele é. Nesse sentido profundo e envolvente de que há uma intenção no fato dele ser. Que Deus, Ele não simplesmente existe por existir, mas existe por causa, nós estamos incluídos na existência de Deus. E não somente existe, mas é uma existência ativa e expressiva, que se manifesta. Deus para nós, irmãos, não é um conceito, mas é um fato. É um fato. Deus é um fato. Né? Pela fé, nós substantificamos as coisas que não vemos. Elas se tornam um fato, se torna real, palpável. Esse Deus é o meu Deus. É um Deus que interage comigo. É um Deus que se preocupa comigo. Que a intenção do coração de Deus está voltada para cada um de nós. Nós estamos incluídos nesse coração de amor de Deus. Nós acabamos por julgar a Deus pelas circunstâncias pelas quais nós passamos e nós vivemos. Não é assim? Muitas vezes nós nos afastamos de Deus porque a circunstância não é favorável a nós e a gente tem apanhado tanto, e aí o desânimo de Deus. Não deveria existir essa relação, irmãos, de causa e efeito com relação ao nosso afastamento de Deus. Não deveria, porque Deus é. Ele é e está envolvido com você. Em que momento que você se desvinculou do Deus que é? Em que momento que nós demos as costas para o Deus que é? Porque Ele continua sendo o eu sou. Vocês percebem que o problema não está em Deus? O problema não está em Deus. Ele continua sendo, Ele diz assim, esse é meu nome eternamente. Eu sou o que sou. E não só no passado, no presente, mas no futuro eterno.
por toda a eternidade, Ele será o eu sou, o que sou. E você está incluído nisso. Percebe, irmãos? Que maravilhoso nós estarmos envolvidos. Quando eu falo envolvidos, irmãos, eu vejo assim, dentro, misturado na mesma substância. Para mim, isso é ser envolvido. Não é simplesmente uma questão de uma situação, mas estar envolvido, estar mesclado, nós usávamos muito uma palavra antigamente, amalgamados, né? Amalgamados com esse Deus que eu sou. Né? A ponto de não saber onde começa um, onde termina o outro, irmãos. E é esse tipo de relacionamento que Deus está propondo. É esse tipo de relacionamento que Deus entrega para nós, para que a gente possa participar e sermos, então, coparticipantes dessa natureza. Isso precisa entrar no nosso coração, irmão, porque esse pensamento e essa visão muda o nosso comportamento, muda as nossas reações com relação às circunstâncias que normalmente são a causa de nós nos afastarmos do Senhor. Não é verdade? Se nós estivermos realmente vinculados, amalgamados com esse Deus que eu sou, nós estamos guardados, estamos protegidos. Está claro, irmãos? Então, essa questão do nome eu sou, para mim, foi muito importante, irmãos. Eu ganhei uma visão muito mais profunda e amo muito mais o meu Deus por causa disso. Amém? Então vamos avançar um pouquinho, irmãos. Ok. Abrir um comentário aqui, né? Para mim, na história do universo, houve 3 grandes milagres. Entendam o que eu vou falar, tá, irmãos? Para mim, houve, né, 3 grandes milagres. A gente fala assim, puxa, a natureza é um milagre, né? A natureza. Eu falo, não, para mim, Deus é muito inteligente. Né? Deus, ele faz as coisas e deixa as coisas rodar no automático. Entendeu? Ele não precisa ficar cuidando se as estrelas vão bater uma na outra, se a Terra vai deixar de girar. Ele não se preocupa com isso. Não se preocupa. Quando ele criou o universo, ele já criou o universo com as leis da natureza, e as leis da natureza, elas seguem tranquilo, porque são as leis da natureza. Então, não é exatamente um milagre, né? Então, as coisas estão rodando, o universo está andando no automático, né? Vocês sabem que, em breve, a nossa galáxia vai trombar com a galáxia de Andrômeda. Tá? Isso é um fato. Elas estão em rota de colisão. Vai levar 4 bilhões de anos, tudo bem. Mas vai acontecer, né? Então, os planetas vão, planetas voltam. Então, isso tudo, irmãos, as coisas acontecem porque a natureza tem as suas próprias leis. Até a vida natural, a vida segue. A gente olha para uma planta, olha para um animal e fala assim, nossa, é o milagre da vida, né? Não, assim, mas num certo sentido, irmão, se você vai numa floresta, você vê que a vida está lá. Ela está rodando. Ninguém interferiu. Os animais estão se reproduzindo, as plantas estão crescendo, outras estão morrendo. Então, a vida natural também tem as suas próprias leis e elas seguem as leis normais. Então, eu também não quero menosprezar os milagres que Jesus fez, né? Porque são coisas extraordinárias. Ele transformou a água em vinho, né? Mas eu penso que o Senhor usou alguma força da natureza para transformar aquelas moléculas de água em moléculas de vinho. Então, quando os egípcios atravessam o Mar Vermelho, usou um vento. Então, quando o Senhor curou muitos doentes, o Senhor fala assim, ó, se vocês se admiram das obras que eu faço, vocês poderão fazer as mesmas obras e ainda obras maiores do que essa. Então, eu entendo que essas coisas ainda estão dentro de uma esfera
são extraordinárias e por isso nós chamamos de milagre, mas ainda são coisas que de alguma forma a gente consegue ter uma compreensão do que pode ter acontecido. Mas, então voltando, para mim tem 3 coisas, 3 milagres que para mim realmente são os milagres. E o primeiro deles, para mim, é quando Deus sopra nas narinas do homem e o homem se torna alma vivente. Irmãos, isso não tem como explicar. Não tem explicação química, não tem explicação física, não tem explicação quântica, não tem nenhuma explicação. O homem se tornar alma vivente. E a partir do momento que o homem se tornou alma vivente, ele se tornou homem, se tornou humanidade. Em pouquíssimos anos, eu diria em termos geológicos, a criação 10 mil anos, se a gente voltar atrás, ela se tornou o que é hoje, porque o homem se tornou alma vivente. Deus soprou nas suas narinas e colocou algo dentro do homem, o espírito humano. Isso para mim é milagre. Isso não tem explicação. Isso não pré-existia e não é uma surpresa. O homem se tornar alma vivente, para que ele pudesse começar a ter um relacionamento com Deus. Entende, irmãos? Então esse, para mim, foi o primeiro grande milagre. O segundo grande milagre para mim foi a concepção de Jesus, para que Deus pudesse se encarnar. Não tem biologia que explica isso, não tem química, não tem física. Deus, eterno, se encarnou num ser humano. Esse é um milagre, irmãos. Deus deixou a sua posição de glória para ser Jesus e viver a vida humana junto com as suas criaturas. Irmãos, não tem. Para mim isso é muito empolgante. Nós entendermos a encarnação de Deus. E para mim, o terceiro grande milagre, que eu realmente considero o milagre, os 3 grandes milagres, é a ressurreição de Jesus. Que a morte não pôde deter. A ponto, irmãos, de Romanos dizer para nós, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, o Senhor é o mesmo Senhor do eu sou. Jesus como eu sou. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a ressurreição, poucos creem, mas os que creem, e creem na intencionalidade e na razão pela qual Deus o ressuscitou dentre os mortos, isso traz para você salvação. É uma questão de fé. Então nós percebemos, dentro desses 3 grandes eventos, irmãos, que o conceito do eu sou está presente em todos eles. Para que isso acontecesse, esse Deus ele teve que ser o que ele é. A humanidade estava envolvida na criação do homem, irmãos. Na encarnação está envolvida toda a humanidade. Na ressurreição está envolvida toda a humanidade. Então você percebe, irmãos, que o eu sou envolvente, absoluto, ele prepara todas as coisas para nos trazer até ele. Então, irmãos, nós agora precisamos entender, né? Quem é ele, o que ele fez,
Agora estamos falando que esse verbo se encarnou. Então agora vamos falar de Jesus. Tudo o que nós estamos falando é um único plano. Jesus não está separado do eu sou. A encarnação não está separada do eu sou. A obra de Jesus não está separada do eu sou. Tudo está relacionado ao que Deus é. Então, vamos falar de Jesus, que é o eu sou encarnado. Então, João, capítulo 1, ele começa, né? No princípio era o verbo, nós conhecemos muito bem de cor, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então a gente vê que o verbo estava ali presente, estava junto, e nada do que foi feito sem ele não seria feito. E depois ele fala no 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então a encarnação, né, Deus vindo habitar conosco. O plano continua sendo o mesmo. Ele está executando o plano, ele vem. Então, nasce essa criança, como é que ela vai se chamar? Vai se chamar Jesus. Legal. O que significa Jesus? Jeová Salvador. Então ele não mudou de nome. Foi acrescido ao nome dele uma função. O eu sou Salvador. Então era o eu sou que apareceu para Moisés, mostrando a sua personalidade envolvente. E agora esse eu sou, ele é encarnado com uma função de trazer salvação. Então Jesus é o eu sou Salvador. Nós precisamos entendermos que Jesus é Deus. Ele não é Jesus não é um elemento novo. Ele é Deus. Ele é o mesmo Deus. Ele sempre foi o verbo de Deus. O verbo, irmãos, é a parte falante de Deus. Então, se algum dia você ouvir alguma coisa de Deus, você vai ouvir por intermédio do verbo, o Logos. Jesus é a parte falante de Deus, vamos entender assim. Vocês estão ouvindo a minha voz, não estão? Então, na compreensão, vocês estariam ouvindo Jesus. Minha cabeça está pensando que vai falar, eu sou Deus Pai. Entende? Quando eu falo, é Jesus que está falando. Então, essa parte de Deus, que é o verbo de Deus, ele se encarnou. E o verbo é a parte falante, a parte que comunica o que está oculto no coração de Deus. Ele que traz, ele que revela as profundezas de Deus. Então, o verbo encarnado, a palavra de Deus, o falar de Deus se tornou Jesus como eu sou Salvador. Irmãos, nós precisamos, quando a gente passa pela Bíblia e vê algumas passagens do relacionamento que Deus tinha com o Pai, e o cuidado que ele tinha, dizendo que o que ele fazia, não fazia de si mesmo. Tudo que ele fazia de acordo com a vontade do Pai. Porque o falar de Deus não pode ser independente do que Deus está intencionalmente tentando dizer. Entende isso, irmãos? Se Deus quer falar alguma coisa, Jesus vai falar exatamente aquilo que está no coração de Deus. Ele não vai falar outra coisa. Então, isso também me impressiona, porque essa conexão, apesar de Jesus ser homem, viver a vida humana, ele ter a humanidade,
ele continuava vinculado ao Pai. Ele continuava ligado. E eu queria ler algumas passagens, rapidamente, irmãos, para a gente sentir essa questão. João 5. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho do Homem nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que o vir fazer o Pai, ou vir fazendo o Pai, para que tudo o que este fizer, o Filho também semelhante o faz. Então a gente vê essa conexão muito, muito próxima do Pai e do Filho. O versículo 30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Capítulo 12, 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todos aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita, não rejeita as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, esta julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai me enviou, e esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Interessante, né, irmãos? O cuidado que o Senhor tem com relação ao estar fazendo conforme o que o Pai está dizendo. No capítulo 14 também tem algumas coisas aqui, ó. Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me estivesseis conhecidos, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras ainda maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então aqui o Senhor fala que nós ainda vamos fazer obras maiores do que a dele. Mas de novo, irmãos, o cuidado do Senhor em estar conectado com o Pai para fazer a vontade do Pai, conhecendo a vontade do Pai e sendo instruído pelo Pai. Vocês não acham, irmãos, que isso é modelo para nós? O agir do Senhor, ele expressava o vínculo que ele tinha com o eu sou. Ele mostrava a ligação e o comprometimento que ele tinha com o Pai. Porque para Jesus não tinha como não ser um com o Pai, porque ele era o próprio Deus. E da mesma forma, irmãos, nós precisamos ter esse vínculo, que é uma consequência do relacionamento dele com Deus Pai. O agir de Jesus, ele era consequência da comunhão que ele tinha com o Pai. E vocês acham que para nós isso é diferente? Nós fazemos diferente, mas não deveria ser diferente. Nós estamos vinculados ao nosso Pai. O Senhor está disponível para nós, para nos vincularmos a Ele e termos um andar conforme a vontade de Deus. Vocês acham que isso seria vantajoso para nós? Lucrativo para nós andarmos segundo a vontade de Deus? Claro que seria, irmão. Claro que seria. Mas nós não fazemos isso. Nós muitas vezes desprezamos o nosso eu sou. Muitas vezes nós abandonamos o eu sou.
Por quê? Cada um responda. Por quê que às vezes você abandona o eu sou? Por que você às vezes se afasta do eu sou? O que você acha que você está ganhando com isso? Absolutamente nada. Absolutamente nada, irmãos. Então, esse nosso Jesus, o eu sou Jesus, eu sou o Salvador, o Verbo encarnado, a parte falante de Deus, ele veio comunicar algo para nós. Interessante, irmãos. Você vê que eu estou praticamente só no Evangelho de João, não é? Por que isso? Porque João, ele é aquele discípulo que compreendeu a divindade de Cristo. Então ele consegue falar desse vínculo intrínseco entre o Pai e o Filho. E é muito bonito. A gente olha João 6, a partir do 30, ele fala a respeito de que eu sou o pão da vida. Então, quando Jesus, como esse verbo encarnado, o eu sou encarnado, o verbo encarnado, ele vem até nós, ele vem então para comunicar algumas coisas para nós. Então, aquilo que Deus se apresentou a Moisés, dizendo como o eu sou o que sou, aqui Jesus, ele vai transformar isso em algo prático. O que eu sou para você? Eu sou o pão da vida. É o pão que desceu do céu. É o pão que vem suprir você, que vem se alimentar. Comer desse pão é viver eternamente. Ele diz assim: eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida é a minha carne. Então esse Deus encarnado, ele vem para morrer e se tornar alimento. Eu sou o pão da vida para vocês. E aqui ele não tem problema nenhum de dizer que ele é. Porque Jesus é o eu sou. Capítulo 8, de novo eles falavam a Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo, irmãos. Quem me segue não andará nas trevas, mas andará na luz da vida. Então ele é tanto a luz do mundo, que expõe a nossa condição caída, e também a luz da vida, que ilumina a nossa vida, irmãos. A nossa vida se torna luz, a luz da vida. Jesus, ele pode dizer: eu sou a luz. E eu estou disponível para vocês. Capítulo 10, versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então o Senhor abre a porta para nós, irmãos. Ele vem, na sequência ele vai dizer assim: eu também sou o bom pastor. Então, ele abre a porta do aprisco, uma porta que estava fechada, que não tinha acesso, e aí ele abriu para nós, para que nós pudéssemos andar com ele. E não somente achar pastagem, mas ainda assim, ele vai como o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Jesus, ele pode dizer isso, irmãos. Ele tem autoridade para dizer. Tem autoridade para ele dizer também que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Jesus é a ressurreição e a vida. 15:1. Eu sou a videira verdadeira.
Meu pai é o agricultor. Ele vai falar aqui, irmãos, nesse capítulo, de nós permanecermos nessa videira. Se nós estamos nessa videira, nós estamos seguros. Nós estamos recebendo a seiva, o nutriente divino. O Pai, o agricultor, o Senhor está sempre cuidando, mas o Senhor, Jesus, é a videira. Então Ele pode dizer que eu sou a videira verdadeira. Ele vai dizer, depois no Apocalipse, irmãos, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o eu sou. O eu sou todo inclusivo, irmãos. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso precioso Jesus. Depois nós vimos no capítulo 8 que ele, literalmente, ele diz, né? Se não crerdes que eu sou, morrereis nos seus pecados. Nós cremos que Ele é, irmãos. Nós tomamos posse que Ele é. Jesus é o nosso eu sou. Ele veio, irmãos, para se tornar esse elo direto entre nós, a humanidade e Deus. Ele veio para reconciliar consigo o mundo. Eu tenho que ler esse trecho, irmão. Colossenses 1, né? 1. Olha só, irmão, que texto. Ele, esse nosso eu sou, ele nos libertou do império das trevas. É 1,13, tá? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é o eu sou, Ele é Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. O Verbo corporificado, encarnado. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é, aí ele começa, ele é o eu sou. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, tudo é sustentado, tudo é mantido, tudo isso, tudo pré-existem em Cristo. Ele é o cabeça de todas as coisas, do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, ter o primeiro lugar. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Deus transfere, sim. A plenitude está na ponta. A ponta da lança é Cristo. Nele está a plenitude de todas as coisas. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Essa é a obra de Jesus Cristo, irmão. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele não é um conceito distante. Ele é real. Ele é vivo e atuante na nossa vida. E o nosso amado Jesus, ele vem comunicar para nós o caminho, a verdade, a vida. Ele nos sustenta como pão, nos ilumina. É a porta pela qual entramos e ganhamos a salvação. Ele é o bom pastor. Irmãos, maravilhoso. Ele nos dá a esperança da salvação. Amém. Se esse Jesus, irmãos, ele ainda não é pleno para nós, ele deveria ser. Ele deveria ser. Que esse eu sou, ele seja verdadeira e realmente, irmãos, ele seja o que ele deve ser e que ele gostaria de ser na vida de cada um de nós. Que nosso coração se abra para permitir algo tão maravilhoso. É Deus ser o eu sou na vida de cada um de nós. Amém?